Elevando-se a mais de 2.000 metros acima do fundo do vale, as antigas montanhas permanecem como sentinelas silenciosas sobre uma terra onde a sobrevivência é conquistada por meio da resiliência, do instinto e da adaptação. À sombra desses monólitos de granito, a vida sofre um dos ciclos sazonais mais extremos da América do Norte. Um lugar onde o domínio implacável do inverno dura metade do ano, onde a primavera irrompe com urgência frenética, o verão irrompe com fartura e o outono mergulha novamente em seu sono. Por milênios, as criaturas desta terra dançaram ao ritmo das estações. Algumas fogem antes da chegada do inverno. Outras enfrentam o frio de frente. Todas precisam se adaptar ou perecer nesta natureza selvagem e implacável. Aqui, dentro dos limites do Parque Nacional Grand Teton, um delicado equilíbrio de vida se desenvolveu, perfeitamente adequado às mudanças de estações, cada uma com seus próprios desafios e oportunidades. Nevascas profundas dão lugar a um florescimento explosivo de flores silvestres. Pradarias ensolaradas se transformam em planícies cobertas de geada. À medida que a Terra completa sua órbita anual, os habitantes dessa natureza selvagem passam por transformações extraordinárias para sobreviver aos desafios cíclicos da natureza. Bem-vindo a um dos cenários naturais mais espetaculares dos Estados Unidos. O ecossistema de Grand Teton representa um dos ecossistemas temperados mais intactos que ainda existem em nosso planeta. Embora muitas regiões tenham visto suas populações de predadores dizimadas, aqui o antigo equilíbrio entre caçadores e presas permanece praticamente intacto. Lobos perseguem alces em vales nevados. Ursos pardos aproveitam as dádivas da natureza. Águias planam em correntes termais, com seus olhos aguçados em busca do menor movimento. Esse delicado equilíbrio não surgiu por acaso. Quando os colonizadores europeus chegaram à região, viam os predadores como obstáculos a serem eliminados. No início do século XX, os lobos foram exterminados e as populações de ursos dizimadas. Mas, graças a esforços de conservação que abrangem gerações, esse ecossistema foi meticulosamente restaurado a algo próximo ao seu equilíbrio original. Hoje, o Parque Nacional Grand Teton abrange 125 mil hectares de área selvagem protegida, e o coração dessa região é Jackson Hole, um vale de 77 quilômetros de extensão e 10 a 13 quilômetros de largura, esculpido por geleiras e repleto de destroços de montanhas antigas. Por esse vale corre o rio Snake, transportando água vital das terras altas para as planícies cobertas de sálvia. Mas são as próprias montanhas que dominam esta paisagem. A Cordilheira Teton ergue-se abruptamente do sopé do vale, criando uma das frentes de montanha mais espetaculares da América do Norte. O ponto focal desta cordilheira é o próprio Grand Teton, que se eleva 4.270 metros acima do nível do mar. Uma fortaleza de rocha metamórfica antiga que testemunhou a passagem de inúmeras estações. Nossa jornada começa no auge do inverno, quando a neve cobre a paisagem e a sobrevivência se torna o único objetivo para aqueles que ficam para trás. O inverno no Parque Nacional Grand Teton não é para os fracos. As temperaturas caem regularmente para 30 graus abaixo de zero. A neve se acumula a profundidades de 3 metros ou mais. Ventos com força de furacão criam nevascas que podem durar dias. É uma estação de escassez, conservação e resiliência. A paisagem jaz adormecida sob uma espessa camada de neve.
lagos e rios congelados tornam-se refúgios para a vida selvagem. O forte contraste entre a brancura da neve e a escuridão das florestas cria um mundo monocromático de beleza impressionante. Para o observador casual, a paisagem de inverno pode parecer sem vida, mas, ao olhar mais de perto, a neve conta histórias. Pegadas cruzam a tela branca, cada uma narrando fome, perseguição, fuga ou exploração. Esses vestígios revelam que, mesmo nas condições mais adversas, a vida persiste. Para criaturas que permanecem ativas durante o inverno, cada caloria conta. A conservação de energia torna-se a principal estratégia de sobrevivência. Muitos animais entram em estado de torpor, um estado em que reduzem sua taxa metabólica para conservar valiosas reservas de energia. Outros se amontoam em busca de calor e proteção. E os predadores precisam trabalhar mais do que nunca para garantir suas presas cada vez mais escassas. Uma figura escura move-se metodicamente pela neve profunda perto da superfície congelada do Lago Jackson. O magnífico alce macho tem mais de 2 metros de altura nos ombros e pesa quase meia tonelada. Vapor sobe de suas narinas a cada respiração ofegante. Seus enormes chifres em forma de remo, outrora orgulhosamente usados durante o cio do outono, foram perdidos para conservar energia valiosa. O alce abre caminho pela neve acumulada, que paralisaria a maioria dos outros animais, graças às suas pernas longas, perfeitamente desenvolvidas para o movimento no inverno. Ao contrário de veados ou alces que lutam para sobreviver na neve profunda, o alce se move com notável eficiência, e cada passo o leva pela paisagem invernal com uma facilidade inata. Sua pelagem é composta por pelos ocos que retêm o ar, proporcionando isolamento superior contra temperaturas que matariam rapidamente um humano desprevenido. Essa adaptação notável permite que ele suporte as noites mais frias sem queimar suas valiosas reservas de gordura. O macho se aproxima de um bosque de salgueiros, próximo a um riacho parcialmente congelado. Enquanto a maioria dos ungulados luta para encontrar alimento adequado no inverno, o alce se especializa em pastar em vegetação lenhosa, acessível mesmo na neve mais profunda. Seu sistema digestivo especializado pode extrair nutrientes de galhos e cascas que forneceriam pouco sustento a outros animais. O alce arranca a casca de um galho de salgueiro, manipulando habilmente a madeira com seus lábios grossos e língua. Ele precisa consumir até 20 quilos de pasto diariamente para manter sua enorme constituição. O trabalho é constante, metódico, uma busca incessante por calorias em uma paisagem marcada pela escassez. Um som chama sua atenção. O alce levanta-vos a cabeça, movendo as orelhas independentemente para identificar a ameaça potencial. Apesar do seu enorme tamanho, o alce reconhece a vulnerabilidade. O inverno enfraquece até os animais mais fortes, e os predadores estão sempre à espreita. O alce é o maior membro da família dos cervídeos, tendo evoluído especificamente para ambientes setentrionais, onde o inverno representa o maior desafio à sobrevivência. Seus corpos funcionam como obras-primas da adaptação ao frio. Desde sistemas circulatórios especializados, que minimizam a perda de calor nas extremidades, até enzimas digestivas, capazes de decompor matéria lenhosa, que a maioria dos herbívoros não consegue processar. No entanto, mesmo com essas adaptações notáveis, a sobrevivência no inverno permanece precária. Cada alce precisa tomar inúmeras decisões diárias sobre gasto energético e aquisição de alimento, equilibrando constantemente as calorias consumidas com as queimadas.
Cada movimento desnecessário, cada fuga assustada de um perigo percebido, cada minuto passado sem se alimentar representa um custo potencial para a sobrevivência. Bem abaixo, onde o rio Snake permanece parcialmente aberto, apesar das temperaturas abaixo de zero, outro especialista em inverno encontrou seu nicho. O cisne trombeteiro, a maior ave aquática da América do Norte, plana com incrível graça sobre as águas escuras. Com uma envergadura de quase 2,4 metros e um peso de até 13 quilos, essas aves majestosas foram caçadas quase até a extinção. O longo pescoço do cisne mergulha abaixo da superfície, buscando a vegetação aquática que continua a crescer nas águas ricas em oxigênio. Enquanto a maioria das aves deixou os tétons para regiões mais quentes, mais ao sul, o cisne trombeteiro evoluiu para prosperar nessas condições adversas, desde que encontre águas abertas. Suas pernas praticamente não possuem terminações nervosas, o que lhe permite ficar em pé sobre o gelo sem desencadear a resposta de dor que afetaria a maioria das criaturas de sangue quente. Ainda mais notável é que o cisne consegue restringir o fluxo sanguíneo para suas extremidades, circulando apenas o suficiente para evitar danos aos tecidos e manter a temperatura corporal central. Essa adaptação, chamada troca de calor em contracorrente, representa uma das soluções mais elegantes da natureza para uma exposição ao frio. Um casal de cisnes flutua junto no riacho, mantendo o vínculo mesmo durante esses meses difíceis. Os cisnes trombeteiros acasalam para a vida toda. Sua união é um compromisso anual que aumenta suas chances de sobrevivência e reprodução bem-sucedida. Seus chamados distintos ecoam pela paisagem gelada, um som evocativo que se propaga por quilômetros no ar invernal. Enquanto esses animais extraordinários demonstram estratégias ativas para sobreviver ao inverno, o reino vegetal emprega uma abordagem diferente. O abeto subalpino permanece imóvel diante das ventanias do inverno, com seu formato característico de agulha perfeitamente adaptado para remover a neve antes que o acúmulo possa quebrar os galhos. Essas sentinelas perenes mantêm suas agulhas o ano todo, cada uma revestida por uma cutícula cerosa, que impede a perda de umidade durante os meses em que as raízes não conseguem acessar água líquida. Talvez o mais notável seja o fato de os abetos subalpinos poderem sofrer alterações celulares que agem como anticongelantes, impedindo a formação de cristais de gelo que, de outra forma, romperiam as paredes celulares. O formato estreito e cônico do abeto minimiza a exposição da superfície ao vento e maximiza a captura da luz solar durante os dias curtos de inverno. Essa arquitetura representa milhões de anos de refinamento evolutivo, resolvendo o complexo problema de sobrevivência em um ambiente onde nevascas se alternam com períodos de intensa radiação solar refletida pela neve. Mesmo no auge do inverno, o abeto subalpino mantém uma fotossíntese limitada, aproveitando breves períodos de condições favoráveis. Essa persistência permite que ela comece seu crescimento na primavera mais cedo do que seus concorrentes decíduos, uma vantagem crucial em um ecossistema onde a estação de crescimento pode durar apenas 60 dias. À medida que fevereiro dá lugar a março, os primeiros sinais de mudança aparecem. A luz do dia aumenta consideravelmente a cada dia. As temperaturas continuam caindo abaixo de zero à noite, mas o sol da tarde começa a dissipar a camada de neve. Os sobreviventes do inverno de Grand Teton. Essas mudanças graduais sinalizam a transição iminente. O alce,
tendo esgotado grande parte de suas reservas de gordura, concentra-se cada vez mais em encontrar novos brotos. A fêmea do glutão prepara uma toca entre as rochas, onde em breve dará à luz seus filhotes, concebidos durante um breve período de acasalamento no verão. Os cisnes trombeteiros iniciam suas primeiras exibições de cortejo, embora a nidificação propriamente dita ainda esteja a meses de distância, e o abeto subalpino se prepara para o surto de crescimento da primavera, à medida que os nutrientes são gradualmente transferidos das raízes para as pontas. O inverno no Parque Nacional Grand Teton representa o caldeirão cultural da natureza, onde somente os mais bem adaptados sobrevivem. Cada adaptação bem-sucedida, seja fisiológica, comportamental ou estrutural, representa milhões de anos de refinamento evolutivo. Juntas, elas demonstram a notável diversidade de soluções para o problema, aparentemente simples de sobreviver ao frio e à escassez. Mas o inverno começa a ceder. Os dias ficam mais longos. O sol sobe cada vez mais alto no céu. E sob a neve, imperceptíveis aos sentidos humanos, os primeiros sinais da primavera começam a emergir. A primavera não chega como um momento, mas como uma progressão. Os primeiros sinais aparecem no final de março, quando o sol da tarde ganha força suficiente para criar padrões de degelo ao redor dos troncos das árvores e das rochas expostas. Em abril, o degelo acelera, enchendo riachos e rios com escoamento turbulento. Maio traz um crescimento explosivo aos prados do vale, enquanto as encostas das montanhas permanecem presas no abraço do inverno. Essa chegada escalonada cria um mosaico de condições sazonais nas diferentes altitudes do parque. A vida selvagem de Grand Teton, a primavera representa tanto oportunidade quanto vulnerabilidade. Os recursos alimentares reaparecem após meses de escassez. Os filhotes nascem em um mundo de crescente abundância. Mas predadores também emergem famintos da privação do inverno, criando um panorama de maior drama e consequências. A transformação começa nas partes mais baixas. A neve recua primeiro, nas encostas voltadas para o sul, criando um mosaico de solo exposto que se expande diariamente. A terra, livre do gelo do inverno, exala um aroma distinto de terra e possibilidade. A água domina o som da paisagem, do gotejar constante dos pingentes de gelo derretendo ao rugir dos riachos caudalosos. A primavera chega aos Tetons, com um crescendo de energia após meses de dormência. A camada de neve acumulada ao longo dos longos meses de inverno agora libera seu potencial de forma espetacular. Rios que fluíam como filetes suaves no inverno se transformam em torrentes impetuosas de água, carregada de sedimentos. O rio Snake, a espinha dorsal aquática do parque, aumenta várias vezes seu fluxo de inverno, transbordando suas margens e criando áreas úmidas temporárias, cruciais para inúmeras espécies. Essa inundação anual representa um dos processos ecológicos mais significativos da região.
Os nutrientes armazenados na camada de neve são liberados e distribuídos pela paisagem. Os sedimentos são transportados e depositados, restaurando a fertilidade do solo em áreas de várzea. Os organismos aquáticos respondem com ciclos reprodutivos precisamente sincronizados com esses pulsos sazonais. Todo o ecossistema é revitalizado por esse estímulo líquido. Na orla da floresta, onde manchas de terra nua emergiram sob a neve derretida, uma figura enorme se move com um propósito deliberado. A ursa, cinzenta, tendo emergido de sua toca de inverno apenas algumas semanas antes, procura metodicamente os primeiros alimentos da primavera. Seus 2 filhotes de 1 ano, agora entrando no 2º ano de vida, a seguem de perto, aprendendo técnicas cruciais de busca por alimento por meio de observação cuidadosa. Após meses na toca sem comer, beber ou eliminar resíduos, o metabolismo do urso cinzento começou a acelerar. Embora ainda operando com capacidade reduzida, sua necessidade de calorias se torna mais urgente a cada dia. Essas primeiras semanas após emergir representam um dos períodos mais difíceis do ano para o grande urso. A porca usa seu enorme poder de escavação para escavar os depósitos de pinhões de casca branca, criados pelos esquilos no outono anterior. Suas garras dianteiras especializadas, de até 10 centímetros de comprimento, funcionam como ferramentas de escavação, enquanto desenterra esses tesouros ricos em calorias. Ele também consome frutas que hibernaram, pois seu estado fermentado oferece nutrientes reduzidos, mas ainda valiosos. Seu olfato, talvez o mais sensível do reino animal, detecta os sutis sinais eletromagnéticos dos belos bulbos primaveris sob o solo. Com precisão cirúrgica, ele expõe e consome esses órgãos vegetais ricos em amido, ricos em carboidratos concentrados. 1000 desses minúsculos bulbos poderiam constituir uma pequena refeição para o enorme onívoro. O mais crítico é que o urso cinzento caça animais mortos durante o inverno, animais que sucumbiram às adversidades da estação. Após perder até 30% do seu peso corporal durante a hibernação, ele precisa de proteína e gordura para reconstruir seus músculos e reservas de energia. Seu olfato incrível pode detectar carniça a quilômetros de distância, e o cheiro da morte representa o suporte de vida. Os filhotes observam e aprendem com cada movimento da mãe. Na sociedade do urso pardo, a educação é inteiramente baseada na observação. Filhotes de 1 ano imitam suas técnicas de escavação, hábitos alimentares seletivos e vigilância constante. Eles estão se aproximando da idade em que ela os tornará independentes. Então, esta última primavera juntos é crucial para sua sobrevivência futura. Enquanto a família de ursos cinzentos atravessa as encostas recém-descobertas, sua atenção é atraída para o movimento em um prado distante. Lá, envolvidos em um antigo ritual de cortejo, 2 ghrouls americanos realizam sua espetacular dança de acasalamento. Essas aves elegantes, com quase 1,5 metro de altura e envergadura de mais de 2 metros, acabaram de completar sua migração para o norte, saindo de seus locais de inverno, a milhares de quilômetros ao sul. O casal de pássaros canadenses se move com precisão coreografada.
um balé sincronizado que fortalece seu vínculo de longa data. Eles abrem as asas, saltam no ar e fazem uma reverência dramática. Seus chamados característicos, audíveis a mais de 1 quilômetro de distância, anunciam sua reivindicação territorial a este habitat privilegiado de nidificação ao longo do canal ladeado por salgueiros. Chegando poucos dias após o surgimento de terreno aberto suficiente, as dunas precisam estabelecer território rapidamente e começar a construir ninhos. Sua migração representa uma aposta evolutiva. Elas chegam cedo o suficiente para reivindicar o habitat ideal para a nidificação, mas não tão cedo a ponto de ainda haver alimento disponível. Esse risco calculado define a estratégia das espécies migratórias em ambientes com períodos reprodutivos mais curtos. O macho mantém um olhar atento, enquanto a fêmea constrói seu ninho, simples. Um monte de vegetação localizado nas águas rasas de um pântano para se proteger de predadores. O local deve equilibrar segurança com proximidade de áreas de alimentação, onde as aves buscam insetos, plantas, pequenos vertebrados e até mesmo pequenos mamíferos. Em breve, a fêmea depositará 2 ovos, iniciando assim o período de incubação de aproximadamente 30 dias. Ambos os pais dividirão as tarefas de incubação, nunca deixando os ovos expostos a predadores ou condições climáticas extremas. Esse investimento representa um ano inteiro de concentração biológica para os grows canadenses, o ápice de sua existência, canalizado para a próxima geração. Enquanto os grows estão envolvidos em sua ostentosa exibição de cortejo, um drama muito menor acontece nas proximidades. Após 8 meses em estado de torpor, os esquilos terrestres de Uinta emergiram para retomar seu complexo mundo social. Esses pequenos mamíferos, pesando menos de 225 gramas, enfrentam uma temporada ativa notavelmente reduzida, de apenas 3 ou 4 meses. Um esquilo terrestre macho fica em pé sobre as patas traseiras, observando atentamente seu território. Durante seu breve período de atividade, esses roedores altamente sociais precisam cumprir as imperativas biológicas de um ano inteiro: estabelecer território, acasalar, criar seus filhotes e ganhar peso suficiente para sobreviver à próxima hibernação. O macho defende agressivamente seu território contra outros machos, e suas batalhas incluem perseguições dramáticas e confrontos físicos que estabelecem hierarquias de dominância dentro da colônia. Essas interações, embora aparentemente caóticas para os humanos, seguem regras sociais complexas estabelecidas ao longo de milênios de evolução neste ambiente desafiador. Enquanto isso, as fêmeas de esquilo terrestre preparam tocas para suas próximas ninhadas. Cada uma delas produz até 10 filhotes, que nascem sem pelos e indefesos após 1 mês de gestação. Os filhotes se desenvolvem a uma velocidade impressionante, refletindo a natureza limitada de suas oportunidades sazonais. Em questão de semanas, eles precisam aprender todas as habilidades essenciais de sobrevivência antes da primeira hibernação. Os esquilos terrestres servem como presas e engenheiros do ecossistema no ambiente de Teton. Suas tocas arejam o solo e criam habitat para inúmeras espécies. Sua busca constante por alimento reduz as populações de algumas plantas, enquanto dispersa as sementes de outras. Talvez o mais importante seja o fato de fornecerem calorias essenciais a predadores, como texugos e coiotes, gaviões e águias. À medida que esses animais aproveitam as oportunidades e os desafios da primavera, o reino vegetal vivencia seu próprio despertar espetacular.
Entre as primeiras e mais espetaculares espécies a florescer está o lírio das geleiras, cujas flores amarelas brilhantes geralmente aparecem na borda dos bancos de neve derretida. O lírio das geleiras emprega uma estratégia excepcional para aproveitar a curta estação de crescimento alpina. Em vez de esperar que o solo aqueça, ele usa a energia armazenada em seu bulbo subterrâneo para derreter a neve restante. O metabolismo da planta gera calor suficiente para criar uma pequena bolsa de água líquida, permitindo o início do crescimento enquanto suas concorrentes permanecem dormentes. As flores amarelo vivo da íris emergem e se abrem, às vezes até 24 horas após a queda de neve. Essa urgência permite que a polinização ocorra imediatamente, iniciando a produção de sementes o mais rápido possível. Quando a maioria das outras plantas inicia seu crescimento ativo, a íris das geleiras já completou grande parte do seu ciclo de vida anual. Essa adaptação notável representa uma forma de especialização temporária de nicho, permitindo-lhe aproveitar a umidade abundante da primavera e evitar a competição por polinizadores que surgirão mais tarde na estação de crescimento. Ao completar rapidamente seu ciclo de vida acima do solo, o lírio das geleiras pode redirecionar energia para seu bulbo subterrâneo antes que cheguem as secas típicas do verão. As flores amarelas características do lírio atraem abelhas rainhas que acabaram de sair da hibernação. Esses polinizadores dependem do néctar abundante do lírio para estabelecer novas colônias, criando uma relação mutualística que beneficia ambas as espécies durante essa transição sazonal crucial. À medida que a primavera chega ao meio da estação, a interconexão do ecossistema de Teton se torna cada vez mais evidente. A ursa, cinzenta fêmea, e seus filhotes agora voltam sua atenção para as colônias de esquilos terrestres, pois sua capacidade de escavar lhes permite cavar tocas e consumir grupos familiares inteiros. Essa fonte de alimento rica em proteínas fornece nutrição essencial enquanto os ursos continuam se recuperando das dificuldades da hibernação. Os grows americanos precisam proteger constantemente seus ninhos de predadores, como coiotes, corvos e, ocasionalmente, do oportunista urso cinzento. Sua vigilância representa a estreita diferença entre o sucesso e o fracasso reprodutivo neste ambiente desafiador. Os lírios das glaciares, tendo completado suas florações, agora concentram suas energias na produção de sementes e no armazenamento de nutrientes em seus bulbos. Suas folhas amarelarão e desaparecerão muito antes do verão, atingir seu esplendor máximo. Sua presença na Terra é um capítulo breve, mas crucial, na história que se desenrola nesta estação. No final da primavera, o ritmo ecológico acelera drasticamente. Aves migratórias chegam diariamente, estabelecendo territórios e iniciando a construção de ninhos. A vida dos insetos cresce em diversidade e abundância. A linha de neve recua nas encostas das montanhas, à medida que as temperaturas se moderam, e a luz do dia se estende em direção ao seu máximo no verão. A vida selvagem de Grand Teton. Essa aceleração cria oportunidades e um imperativo. A janela de abundância sazonal permanece estreita neste ecossistema de alta altitude. Aqueles que aproveitam ao máximo os recursos da primavera terão uma vantagem maior no verão, e seus filhotes terão mais chances de sobreviver aos desafios futuros. A primavera no Parque Nacional Grand Teton representa a estação mais dinâmica da natureza. Um período de despertar e renovação, onde os limites entre a vida e a morte, entre o sucesso e o fracasso, são definidos com expressão mínima.
Cada espécie emprega adaptações especializadas para aproveitar essa oportunidade passageira, com estratégias aprimoradas por inúmeras gerações de seleção natural. À medida que a última neve derrete nos prados do vale e as temperaturas se estabilizam acima de zero, a primavera dá lugar ao verão. A paisagem se transforma, passando da paleta monótona do início da temporada para uma vegetação explosiva. E a vida selvagem de Grand Teton se prepara para o pico da temporada de abundância e atividade. No final de junho, o verão já se instalou firmemente na paisagem de Teton. Os prados do vale explodem de flores silvestres em uma profusão de cores. As florestas fervilham com a atividade constante de pássaros e insetos. As zonas alpinas finalmente emergem do inverno, inaugurando uma estação de crescimento mais curta em altitudes mais elevadas. Em todos os lugares, a urgência da vida acelera à medida que as criaturas aproveitam o breve período de abundância. O verão, em Grand Teton, representa o auge ecológico, quando a energia capturada pelas plantas flui para cima, através da cadeia alimentar, em seu volume máximo. Herbívoros prosperam na vegetação abundante. Predadores se concentram em caçar filhotes vulneráveis. Todas as espécies trabalham para construir reservas para o inevitável retorno da escassez. O sol de verão nasce cedo sobre a cordilheira Teton, iluminando uma paisagem transformada pelo calor e pela umidade. Com o silêncio austero do inverno, o verão traz consigo uma cacofonia de sons vitais. Pássaros cantando, insetos zumbindo, folhas farfalhando na brisa quente e água fluindo de todos os canos de esgoto. O verão representa a estação da atividade frenética, quando a paisagem ensolarada vibra com produtividade biológica. O parque recebe aproximadamente 80% de sua precipitação anual entre outubro e abril, principalmente na forma de neve. Essa umidade armazenada, liberada durante o degelo da primavera, combina-se com as longas horas de luz do dia no verão, para criar condições ideais para o crescimento. As plantas realizam fotossíntese em seu pico, convertendo a luz solar em carboidratos que alimentam todo o ecossistema. A diferença entre o verão e o inverno nesta paisagem de alta altitude é praticamente inédita. Em julho, as temperaturas podem chegar a 29 graus Celsius nos vales, uma variação de mais de 46 graus Celsius em comparação com as temperaturas mais frias de janeiro. Essa notável amplitude sazonal exige flexibilidade e adaptabilidade das espécies residentes, muitas das quais exibem comportamentos e estados fisiológicos completamente diferentes entre as estações. Em um prado, no alto de uma montanha, repleto de vegetação nova, um rebanho de alces fêmeas pasta com seus filhotes recém-nascidos. Após passarem o inverno no Refúgio Nacional de Alces, perto de Jackson, esses magníficos ungulados migraram para altitudes mais elevadas, acompanhando o esverdeamento sequencial da vegetação nas encostas. Esse movimento estratégico, chamado migração altitudinal, permite que eles tenham acesso contínuo aos recursos mais nutritivos durante os meses de verão. Os filhotes, nascidos no final de maio e início de junho, já dobraram de tamanho, e suas pelagens manchadas servem de camuflagem em meio à vegetação salpicada de luz solar. As primeiras semanas de vida representaram seu período mais vulnerável, quando predadores levavam quase 30% dos filhotes. Aqueles que sobreviveram agora têm uma chance muito maior, pois sua velocidade crescente e a proteção vigilante da matilha aumentam suas chances de chegar à idade adulta. Uma vaca dominante
levanta repentinamente a cabeça, mexendo as orelhas para detectar uma ameaça em potencial. Todo o rebanho responde instantaneamente ao seu alarme, demonstrando a complexa estrutura social que facilita a sobrevivência desses animais. Após um momento, ela relaxa e o grupo retoma na alimentação. Durante o período de fartura do verão, os alces precisam consumir até 9 quilos de vegetação por dia para repor as reservas corporais esgotadas durante o inverno e, no caso das fêmeas, para sustentar a produção de leite para seus bezerros em crescimento. O prado onde os alces pastam representa um dos ecossistemas mais produtivos do parque. A abundante camada de neve no inverno, seguida pelas constantes chuvas no verão, cria as condições ideais para o crescimento explosivo das plantas. A ciclagem de nutrientes acelera à medida que os micro-organismos do solo atingem seu desempenho máximo em condições quentes e úmidas. O resultado é uma comunidade vegetal de produtividade e diversidade notáveis. Os próprios alces contribuem para essa produtividade por meio do pastoreio seletivo, que impede o domínio de uma única espécie de planta. Seus cascos perturbam o solo de forma benéfica, criando microssítios onde as sementes podem se estabelecer. E seus excrementos ricos em nutrientes fertilizam a pastagem, completando um ciclo de aprimoramento mútuo entre herbívoro e habitat. À medida que o verão avança, os alces continuam sua migração ascendente, chegando finalmente aos prados subalpinos próximos à linha das árvores, onde o crescimento tardio fornece alimento justamente quando as altitudes mais baixas começam a secar. Ao acompanhar o esverdeamento progressivo da vegetação nas encostas, esses animais extraordinários prolongam efetivamente as condições ideais de alimentação na primavera, durante o curto verão nas montanhas. Enquanto os alces aproveitam a abundância terrestre, outro residente de verão concentra-se intensamente em acumular reservas de gordura após a escassez do inverno. O urso negro, um primo menor do urso, cinzento, mas com adaptações igualmente impressionantes, forrageia sistematicamente em uma variedade de habitats de alta produtividade. Uma ursa negra move-se metodicamente por um campo de mirtilos maduros, colhendo delicadamente os frutos com a língua e os lábios, sem tocar nas plantas. Ao contrário do estilo de alimentação mais agressivo dos ursos cinzentos, as ursas negras normalmente colhem os frutos sem danificar as plantas que os produzem. Uma diferença sutil que reduz a competição entre essas espécies relacionadas. O urso consome até 30.000 frutas por dia durante o pico de maturação, e seu sistema digestivo extrai o máximo de nutrientes desse alimento rico em açúcar. Seu metabolismo, operando em plena capacidade durante o verão, converte com eficiência esses carboidratos em gordura armazenada, o que lhe permitirá sobreviver à letargia do inverno. Os ursos negros de Grand Teton são onívoros oportunistas, e sua dieta muda constantemente para aproveitar as fontes de alimento mais disponíveis. No início do verão, eles se concentram na vegetação emergente e na carniça que passa o inverno. À medida que as bagas amadurecem, sua atenção se volta para essas frutas ricas em energia. Mais tarde, eles se voltam para os pinhões de casca branca, um alimento essencial antes da hibernação, rico em gordura e proteína. Essa flexibilidade alimentar representa uma adaptação crucial a ambientes onde os recursos alimentares aparecem e desaparecem em uma complexa progressão sazonal. Ao ajustar constantemente seus padrões alimentares para maximizar a disponibilidade, os ursos negros maximizam a ingestão de energia durante o breve período de abundância calórica.
A ursa negra permanece vigilante, mesmo enquanto se alimenta intensamente. Seus 2 filhotes, agora no segundo verão, aprendem habilidades cruciais de busca por alimento por meio da observação e da participação, ao contrário dos filhotes de urso cinzento, que normalmente permanecem com a mãe por 2 anos e meio. Os filhotes de urso negro costumam se separar após o segundo verão, tornando esta sua última temporada de instrução materna. À medida que o verão atinge seu auge em agosto, a interconexão do ecossistema de Teton se torna cada vez mais evidente. Manadas de alces, alimentando-se abundantemente da vegetação exuberante, transformaram a energia vegetal em tecido rico em proteínas, que sustenta predadores como lobos, ursos e pumas. O pastoreio seletivo manteve a diversidade de plantas, ao impedir que uma única espécie dominasse as comunidades de pastagens. Após a desova, a truta cutthroat concentra-se intensamente na alimentação para recuperar sua condição. Sua predação ajuda a regular as populações de insetos aquáticos, enquanto seus próprios corpos fornecem nutrição essencial para inúmeros predadores maiores. A teia alimentar interconectada demonstra a notável eficiência da natureza na transferência de energia entre níveis tróficos. Os ursos negros, ao se empanturrarem de frutas silvestres em seu auge, atuam como predadores e dispersores de sementes. Seus excrementos, depositados a quilômetros de distância das áreas de alimentação, contêm sementes viáveis que estabelecerão novas plantas produtoras de frutas silvestres em toda a paisagem. Essa relação mutualística beneficia ambas as espécies. Os ursos recebem alimento enquanto as plantas se beneficiam dos serviços de dispersão. A vistosa erva de passarinho e outras flores alpinas estão correndo para completar a produção de sementes antes do retorno das primeiras neves. Seu curto, mas espetacular período de floração fornece recursos essenciais para os polinizadores, ao mesmo tempo que garante a diversidade genética por meio do cruzamento entre populações de plantas. As sementes produzidas permanecerão viáveis em solos alpinos, às vezes por décadas, aguardando condições favoráveis para a germinação. No final de agosto, sinais sutis de mudança sazonal começam a aparecer. As temperaturas noturnas caem sensivelmente. O crescimento das plantas desacelera à medida que as horas de luz do dia diminuem. As aves migratórias começam a se alimentar freneticamente antes de partir. Os primeiros sinais das cores do outono aparecem na vegetação caducifólia das altitudes mais elevadas, a vida selvagem de Grand Teton. Essas mudanças desencadeiam mudanças comportamentais em preparação para as estações desafiadoras que virão. Os alces começam a se mover em direção aos seus locais de CEO tradicionais. Os ursos negros aceleram sua alimentação para atingir o peso máximo antes da hibernação. As trutas cutthroat movem-se em direção a águas mais profundas, onde passarão os meses de inverno. O verão no Parque Nacional Grand Teton representa o auge ecológico, quando a energia capturada pela fotossíntese flui em sua taxa máxima pela cadeia alimentar. Cada espécie aproveita essa breve abundância, graças a adaptações especializadas desenvolvidas ao longo da evolução. Juntas, elas demonstram a notável eficiência com que os sistemas naturais convertem a luz solar na moeda da vida. À medida que os dias diminuem e as temperaturas se moderam, o verão gradualmente dá lugar ao outono.
A paisagem se prepara para sua próxima transformação dramática, quando as cores vibrantes do outono tingem as encostas das montanhas e o grande ciclo sazonal continua sua progressão eterna. Setembro traz mudanças sutis, mas rápidas, à paisagem de Teton. As temperaturas noturnas caem abaixo de zero. Árvores e arbustos descidos começam sua espetacular transformação do verde para o dourado, laranja e carmesim. As primeiras nevascas aparecem nos picos mais altos, anunciando a chegada do inverno. Para a vida selvagem do parque, o outono representa a última oportunidade de se preparar para a desafiadora estação que se avizinha. Este período de transição combina abundância e urgência. As safras de frutas vermelhas atingem seu pico de maturação. Sementes e nozes amadurecem. A vegetação, após completar seu crescimento, concentra nutrientes nas raízes e nos tecidos de reserva. A riqueza biológica do verão permanece amplamente disponível, mas com uma data de validade definitiva, pois o retorno do inverno se torna cada vez mais iminente. A geada matinal cobre o Artemisia em um prado no vale, e delicados cristais realçam a borda de cada folha com um tom prateado. À medida que o sol nascente desbota essa decoração temporária, uma manada de antilocapras se move com eficiência especializada pelo terreno aberto. Esses animais extraordinários, muitas vezes erroneamente chamados de antílopes, mas que na verdade representam uma família única, possuem adaptações especializadas para a vida em campo aberto. O outono em Grand Teton tem uma característica própria. Nem o crescimento exuberante do verão, nem o minimalismo austero do inverno, mas sim uma época de transição e preparação. O parque vivencia drásticas flutuações diurnas de temperatura durante esta estação, com tardes quentes rapidamente dando lugar a noites frias. Esse ciclo diário se acelera à medida que setembro se transforma em outubro, criando sinais ambientais que desencadeiam mudanças hormonais na vida selvagem. Tanto para plantas quanto para animais, o outono representa um período de transformação fisiológica. Espécies decíduas redirecionam recursos da folhagem para raízes e caules. Criaturas de sangue frio ajustam suas taxas metabólicas em preparação para a dormência. Mamíferos aceleram a alimentação para acumular reservas de gordura essenciais para a sobrevivência no inverno. Aves se preparam para a migração ou residência no inverno, por meio de mudanças na dieta e no comportamento social. Cada espécie responde aos mesmos sinais ambientais com adaptações especializadas que são refinadas ao longo da evolução. O antilocapra exemplifica o imperativo migratório do outono. Depois de passar o verão nas pastagens altas do Parque Nacional Grand Teton, esses animais agora se preparam para sua jornada sazonal rumo à sua área de distribuição de inverno, a quase 240 quilômetros ao sul. Essa migração, uma das mais longas migrações terrestres remanescentes nos Estados Unidos continentais, segue rotas antigas. Um macho dominante supervisiona seu harém de fêmeas. Suas distintas bochechas negras e chifres pontiagudos o identificam como um macho adulto em plena forma. Durante o cio recente, ele estabeleceu seu domínio por meio de demonstrações espetaculares de velocidade e resistência, defendendo seu território de reprodução contra todos os rivais. Agora, com o acasalamento concluído, sua atenção se volta para a migração crucial que o aguarda. O antilocapra é o animal terrestre mais rápido da América do Norte, capaz de atingir velocidades sustentadas superiores a 88 km por hora.
Essa velocidade notável evoluiu em resposta a predadores que já não existem, como a chita americana, extinta há aproximadamente 12 mil anos. Hoje, essa velocidade oferece uma vantagem crucial sobre predadores modernos, como lobos e coiotes. A migração dos antilocapras exige a travessia de uma paisagem cada vez mais fragmentada. Estradas, cercas, empreendimentos energéticos e moradias criam barreiras potenciais aos seus padrões tradicionais de movimento. Os esforços de conservação agora estão focados na manutenção de corredores migratórios, com projetos de cercas especiais e áreas de travessia protegidas, que ajudam a preservar esse antigo padrão de comportamento para as gerações futuras. A migração do antilocapra representa uma adaptação aos extremos sazonais do ecossistema da região de Yellowstone. Ao se deslocarem entre suas áreas de distribuição de verão e inverno, esses animais efetivamente estendem seu período ideal de alimentação, acessando a vegetação verde por mais dias do que seria possível em um único local. Essa estratégia maximiza o sucesso reprodutivo e a viabilidade da população ao longo dos anos. À medida que a manada de antilocapras se move com determinação para o sul, uma estratégia de outono muito diferente se desenvolve na floresta mista de coníferas, que cobre grande parte das elevações médias do parque. Aqui, a coruja orelhuda inicia sua transição sazonal de suas áreas de reprodução para suas áreas de caça de inverno. A coruja orelhuda é a maior coruja da América do Norte em tamanho, embora não em peso. Seu espetacular disco facial, que usa para concentrar as ondas sonoras em ouvidos sensíveis, lhe confere uma aparência inconfundível, enquanto explora seu território a partir de um pinheiro lodgepole adulto. Tendo criado com sucesso 2 filhotes durante a temporada de reprodução de verão, a coruja agora adapta seus padrões de caça conforme as espécies de presas, e a disponibilidade de luz do dia mudam com as estações. A audição extraordinária da coruja permite que ela detecte pequenos mamíferos se movendo sob até 60 centímetros de neve, uma adaptação crucial durante os meses de inverno que se aproximam. Mesmo na escuridão total, a coruja cinzenta grande consegue localizar suas presas com extraordinária precisão e, em seguida, mergulhar na camada de neve para capturar ratazanas, camundongos e outros pequenos mamíferos com garras especializadas, desenvolvidas para máxima eficiência de preensão. Durante o outono, a coruja expande seu território de caça à medida que os filhotes do ano se dispersam para estabelecer suas próprias áreas de distribuição. Esse período de independência representa um momento vulnerável para as corujas jovens, pois elas precisam aprimorar suas habilidades de caça e evitar conflitos territoriais com as adultas já estabelecidas. Muitas não sobreviverão ao primeiro inverno, vítimas de fome, predação ou acidentes. Enquanto isso, corujas adultas começam a esconder suas presas em cavidades de árvores e outros locais abrigados, criando reservas de alimento para os períodos em que a caça é difícil. Esse comportamento, comum entre predadores do norte, representa uma adaptação à disponibilidade de alimento no inverno, seja abundante ou escasso, nas latitudes setentrionais. As corujas orelhudas não migram no sentido tradicional, mas realizam movimentos altitudinais mais curtos, descendo de áreas de reprodução mais altas para áreas de caça mais baixas, à medida que a profundidade da neve aumenta. Essa flexibilidade permite que permaneçam dentro de sua área de distribuição geral, enquanto ainda acessam suas presas conforme as condições sazonais mudam. As penas das corujas contêm estruturas especializadas que abafam o som durante o voo, criando o que os biólogos chamam de voo silencioso. Essa adaptação permite que elas se aproximem de suas presas sem serem detectadas,
uma vantagem crucial na caça de animais com audição apurada. Essa plumagem especializada também lhes proporciona um isolamento excepcional contra as temperaturas do inverno, que frequentemente caem bem abaixo de zero, embora as corujas americanas e as corujas orelhudas empreguem estratégias diferentes para sobreviver ao outono. Talvez nenhum animal demonstre uma preparação mais visível para o inverno do que o castor. Ao longo das margens de pequenos riachos e lagoas por todo o parque, esses roedores extraordinários trabalham com urgência crescente à medida que as horas de luz do dia diminuem. Um castor adulto nada com determinação em seu lago, rebocando um galho de álamo recém-cortado em direção ao crescente depósito de alimentos ancorado perto de sua toca. Essas maravilhas da engenharia, que pesam até 27 quilos, transformaram a paisagem de Teton com a construção de uma barragem, criando um habitat pantanoso que beneficia inúmeras espécies. O outono representa o período de pico de atividade dos castores, pois eles realizam 3 tarefas cruciais antes do inverno: manter represas, preparar suas tocas e coletar alimentos. Cada um deles exige um esforço extraordinário, e as famílias de castores geralmente trabalham incansavelmente durante as últimas semanas, antes da formação do gelo. A represa dos castores, construída com galhos, lama e pedras, cria um habitat em águas profundas com múltiplas finalidades. O lago oferece proteção contra predadores, rotas fáceis de transporte para materiais de construção e alimentos e, principalmente, acesso subaquático ao alojamento durante os meses de inverno, quando o gelo bloquearia o movimento. Graças aos seus poderosos dentes frontais, que crescem continuamente ao longo da vida, o castor pode derrubar árvores de até 30 centímetros de diâmetro. Esses formidáveis incisivos são autoafiáveis, pois o esmalte mais duro da superfície frontal se desgasta mais lentamente do que a dentina mais macia da parte posterior, criando uma lâmina permanentemente afiada, ideal para a coleta de vegetação lenhosa. Os castores concentram sua colheita de outono em espécies decíduas, como álamos, salgueiros e choupos. Essas árvores fornecem tanto material de construção quanto alimento essencial no inverno, já que sua casca e galhos menores fornecem nutrição quando a geada impede o acesso a outras fontes de alimento. A reserva alimentar, acumulada de forma constante durante o outono, precisa sustentar toda a família durante os meses congelados. Os castores prendem galhos ao fundo do lago perto de suas tocas, criando uma área de armazenamento subaquática acessível, mesmo quando o gelo da superfície atinge uma espessura de 90 centímetros. O tamanho dessa reserva está diretamente relacionado à probabilidade de sobrevivência da colônia no inverno. A própria cabana do castor representa uma maravilha da arquitetura animal. Construída com galhos entrelaçados e lama compactada, a estrutura possui entradas subaquáticas que levam a uma câmara seca e isolada acima do nível da água. Mesmo quando a temperatura externa atinge 30 graus Celsius negativos, o interior de uma cabana de castor bem construída mantém temperaturas acima de zero, protegida por paredes grossas e pelas propriedades isolantes da neve. Dentro desta fortaleza segura, famílias de castores suportam os rigores do inverno. Suas adaptações fisiológicas especializadas permitem que eles prosperem
em condições que seriam fatais para a maioria dos mamíferos. Sua pelagem densa, composta por um subpelo espesso e pelos protetores repelentes à água, proporciona isolamento incomparável tanto na água quanto no ar. Seus sistemas respiratório e circulatório, especializados, permitem atividade subaquática prolongada, crucial quando o gelo limita o acesso à superfície. Enquanto esses animais extraordinários demonstram maneiras diferentes de lidar com a necessidade do outono, o reino vegetal passa por sua própria transformação espetacular. As exibições de outono mais icônicas do Parque Nacional Grand Teton, o álamo cria padrões dourados deslumbrantes nas encostas e bacias das montanhas. Os álamos não representam árvores individuais, mas sim colônias interconectadas, cujos caules compartilham um sistema radicular comum que pode se estender por vários hectares. O que parece ser um bosque de árvores separadas, na verdade, funciona como um único organismo, possivelmente milenar, que se reproduz principalmente pela brotação de raízes, em vez da germinação de sementes. A transformação da cor outonal do álamo representa uma estratégia de conservação de nutrientes cuidadosamente orquestrada. À medida que as horas de luz do dia diminuem abaixo dos limites críticos, as árvores interrompem a produção de clorofila e começam a extrair nitrogênio e outros elementos essenciais de suas folhas, armazenando esses recursos valiosos em raízes e galhos, para uso no crescimento da primavera. A cor dourada brilhante resultante revela pigmentos carotenoides presentes nas folhas ao longo da estação de crescimento, mas mascarados pela clorofila verde predominante. Esses carotenoides desempenham funções protetoras, protegendo os tecidos foliares dos comprimentos de onda nocivos da luz e atuando como antioxidantes durante a fotossíntese. Talvez o mais notável seja o fato de uma colônia inteira de álamos mudar de cor quase simultaneamente, com todos os seus caules respondendo aos mesmos sinais ambientais, com apenas alguns dias de diferença. Essa coordenação demonstra a natureza interconectada do que os cientistas chamam de colônia clonal, onde caules que se parecem com árvores individuais compartilham, na verdade, uma fisiologia unificada por meio de seu sistema radicular conectado. A espetacular exibição outonal do álamo tremedor cumpre funções ecológicas que vão além da simples reciclagem de nutrientes. A queda das folhas representa uma contribuição significativa de nutrientes para os sistemas do solo, pois cada folha contém minerais e compostos orgânicos que alimentarão os micro-organismos do solo após a decomposição. Esse depósito anual ajuda a manter a fertilidade do solo em toda a paisagem, beneficiando inúmeras espécies de plantas. À medida que outubro avança, a interconexão dos preparativos para o outono torna-se cada vez mais evidente no ecossistema de Teton. A migração do Antilocapra para o sul reduz a pressão de pastejo sobre a vegetação, da qual as colônias de castores dependem para sobreviver no inverno. As represas de castores criam um habitat ribeirinho que sustenta as espécies de presas utilizadas pelas corujas orelhudas durante a caça de inverno. As colônias de álamos, por meio da queda de folhas e da ciclagem de nutrientes, ajudam a manter a produtividade do solo, permitindo que todas as espécies cresçam no ano seguinte. No final de outubro, o inverno reassume seu domínio sobre a paisagem de Teton. A neve retorna primeiro às altitudes mais elevadas e, em seguida, desce gradualmente às encostas. As temperaturas noturnas permanecem cada vez mais abaixo de zero. Lagos e lagoas menores desenvolvem uma camada de gelo que persiste por meses.
O grande ciclo anual está chegando ao fim, e os preparativos para o outono determinam a probabilidade de sobrevivência durante a difícil estação que está por vir. A vida selvagem de Grand Teton, essas últimas semanas antes do inverno, representam a última oportunidade de concluir os preparativos essenciais. Os antilocapras completam sua jornada para o sul, em direção à sua área de distribuição de inverno, com menor acúmulo de neve. As corujas orelhudas estabelecem áreas de caça em áreas onde o acesso às suas presas permanece possível, apesar da cobertura de neve. As colônias de castores fazem os ajustes finais em suas reservas alimentares, que devem sustentá-las durante os meses de cobertura de gelo. O outono, no Parque Nacional Grande Teton, representa a fase preparatória da natureza, quando a abundância do verão se transforma em recursos que determinarão a sobrevivência durante a escassez do inverno. Cada espécie emprega adaptações especializadas para aumentar suas chances de sobrevivência, estratégias aprimoradas por incontáveis gerações de seleção natural neste ambiente desafiador. Com a chegada das primeiras grandes tempestades de inverno, a paisagem se prepara para a transformação. O ciclo anual de estações, com sua alternância rítmica entre abundância e escassez, entre crescimento e dormência, entre atividade e preservação, continua como há milênios nesta extraordinária região selvagem americana. Tempestades de novembro castigam a Cordilheira Teton, acumulando neve primeiro nas altitudes mais elevadas e, em seguida, descendo gradualmente. A paisagem retorna à sua paleta austera de inverno, com tons de branco, cinza e o verde intenso das florestas de coníferas. Rios e lagos formam uma camada de gelo que persiste por meses. A atividade da vida selvagem diminui à medida que muitas espécies entram em dormência sazonal ou em padrões migratórios. O grande ciclo anual completa outra revolução, retornando ao ponto de partida da nossa história. O alce domina novamente a paisagem de inverno, graças às suas adaptações especializadas, que lhe permitem acessar continuamente a vegetação lenhosa, quando a neve profunda limita o suprimento de alimento de outros ungulados. O glutão retoma sua patrulha incansável pelas altas montanhas, percorrendo distâncias consideráveis em busca de presas de inverno e presas vulneráveis. Os cisnes trombeteiros concentram-se nas águas abertas restantes, com suas formas elegantes, contrastando fortemente com o gelo e a neve. À medida que a roda das estações gira, cada espécie emprega suas adaptações especializadas para sobreviver neste ambiente desafiador, porém magnífico. Juntas, elas demonstram a notável diversidade de soluções para o problema aparentemente simples da sobrevivência em um mundo definido por constantes mudanças. O Parque Nacional Grand Teton tem suportado esse ciclo anual, refinando suas adaptações por meio da seleção natural, para enfrentar os desafios e oportunidades específicos que cada estação apresenta. Sua presença contínua representa tanto um triunfo biológico quanto uma responsabilidade urgente. Durante milênios, os humanos também participaram dos padrões sazonais da paisagem de Teton. Povos indígenas como os Shoshone, Bannock, Blackfoot, Crow, Flathead, Gros-Ventre e Nez Percé aproveitou os recursos abundantes da região enquanto desenvolvia práticas culturais profundamente ligadas aos ciclos naturais. A exploração europeia, a caça de peles e a subsequente colonização trouxeram profundas mudanças a esses padrões ancestrais.
A criação do Parque Nacional de Grand Teton em 1929, expandido para seus limites atuais em 1950, representou o reconhecimento do valor ecológico e cênico insubstituível dessa paisagem. Hoje, mais de 4 milhões de visitantes apreciam anualmente a extraordinária vida selvagem e a paisagem de Grand Teton. Essa presença humana cria desafios e oportunidades para a conservação. A gestão do parque se concentra em equilibrar o acesso dos visitantes com a proteção do habitat, desenvolvendo abordagens baseadas na ciência para preservar a integridade ecológica e, ao mesmo tempo, possibilitar uma conexão significativa entre as pessoas e a natureza. Grand Teton se destaca como uma das histórias de sucesso de conservação dos Estados Unidos. Populações de animais selvagens, como ursos cinzentos, lobos, castores e cisnes trombeteiros, se recuperaram de níveis historicamente baixos. Os corredores migratórios estão recebendo proteção crescente graças a parcerias público-privadas. Pesquisas aprimoram constantemente nossa compreensão do funcionamento dos ecossistemas, permitindo decisões de gestão que equilibrem as necessidades humanas e da vida selvagem. No entanto, os desafios persistem. As mudanças climáticas alteram os padrões sazonais tradicionais, com primaveras mais precoces, verões mais quentes e invernos mais variáveis, criando potenciais descompassos entre a adaptação da vida selvagem e as condições ambientais. As pressões do desenvolvimento urbano nos limites do parque ameaçam isolar esta área protegida do ecossistema mais amplo. O aumento da visitação impõe desafios de gestão relacionados à perturbação da vida selvagem, aos impactos no habitat e à preservação das características naturais. Talvez o mais significativo seja o fato de a introdução de espécies não nativas ameaçar as relações ecológicas desenvolvidas ao longo da evolução. Plantas invasoras deslocam a vegetação nativa, crucial para a vida selvagem. Peixes introduzidos hibridizam-se com trutas cutthroat nativas, potencialmente apagando milhares de anos de adaptação genética especializada. Novas doenças, como a ferrugem da bolha branca do pinheiro, ameaçam espécies arbóreas essenciais para inúmeras espécies selvagens. A relação entre os humanos e a paisagem do Grand Teton evoluiu drasticamente ao longo do tempo. Os povos indígenas mantinham um profundo conhecimento dos ciclos sazonais, explorando recursos de forma sustentável e desenvolvendo práticas culturais que reconheciam a natureza sagrada deste lugar extraordinário. Os primeiros colonizadores europeus viam a paisagem principalmente de uma perspectiva econômica, valorizando seu potencial para a agricultura, pecuária e extração de recursos. O movimento de conservação, liderado por visionários como John D. Rockefeller Jr., reconheceu os valores ecológicos e cênicos únicos da área, estabelecendo proteções que continuam a evoluir. A gestão moderna enfrenta desafios cada vez mais complexos. As mudanças climáticas representam talvez a ameaça mais significativa aos padrões sazonais tradicionais, com efeitos em cascata por todo o ecossistema. O derretimento prematuro da neve na primavera interrompe os ciclos hidrológicos cruciais para inúmeras espécies. Verões mais quentes e secos aumentam o risco de incêndios e estressam a vegetação. As condições mais variáveis do inverno criam imprevisibilidade para a vida selvagem, adaptada a ciclos sazonais constantes. O aumento da visitação traz consigo oportunidades e desafios. Um maior número de visitantes fortalece o apoio à conservação e gera benefícios econômicos para as comunidades vizinhas. No entanto, o aumento da presença humana pode alterar o comportamento da vida selvagem, degradar o habitat devido à construção de infraestrutura e ameaçar a experiência natural que define o parque para muitos visitantes.
A reintrodução de lobos no ecossistema do Grande Yellowstone restaurou uma relação ecológica crucial, com benefícios em cascata por toda a cadeia alimentar. No entanto, esse sucesso na conservação também apresenta desafios de gestão, já que as populações de predadores se deslocam para além das fronteiras protegidas, para áreas com diferentes objetivos e valores de gestão. Apesar desses desafios, o Parque Nacional de Grand Teton continua sendo um dos ecossistemas mais intactos da América do Norte, onde processos naturais continuam a operar em escalas significativas. O drama sazonal da sobrevivência e da reprodução se desenrola, como acontece há milênios, oferecendo inspiração e aprendizado aos observadores humanos. Apesar desses desafios, o Parque Nacional Grand Teton continua sendo um dos ecossistemas mais intactos da América do Norte, onde os processos naturais continuam operando em escalas significativas. O drama sazonal de sobrevivência e reprodução se desenrola, como acontece há milênios, oferecendo inspiração e ensinamentos aos observadores humanos. Para aqueles que dedicam tempo para observar e compreender, a vida selvagem de Grand Teton revela lições profundas sobre adaptação, interconexão e resiliência. As estratégias especializadas que cada espécie emprega demonstram soluções evolutivas para os desafios ambientais, muitas delas potencialmente relevantes para os desafios da sustentabilidade humana em um mundo em transformação. Mais importante ainda, Grand Teton nos lembra que os humanos continuam sendo parte da natureza e não separados dela. Nossas ações, tanto individuais quanto coletivas, influenciam as complexas relações ecológicas que sustentam a vida selvagem durante as mudanças das estações. Nossas decisões determinam se as gerações futuras vivenciarão a mesma notável diversidade de vida que define esta paisagem hoje. Com o retorno do inverno à Cordilheira Teton, a grande roda das estações completa uma nova volta. A antiga dança entre abundância e escassez, entre atividade e conservação, entre vida e morte continua como desde tempos imemoriais. E neste ciclo contínuo reside tanto uma beleza profunda quanto uma sabedoria essencial para aqueles que desejam observar e compreender. Vida Selvagem e as Estações do Ano do Grand Teton? Curta e compartilhe seu animal favorito nos comentários. Se você quiser apoiar a conservação desta maravilha natural, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Não deixe de clicar no ícone do sino para não perder nossas próximas histórias sobre a vida selvagem. Até lá, fique ligado para mais aventuras na natureza.